Olá pessoal, então sejam muito bem-vindos ao canal Sutilezas no Mercado. Me chamo Luísa Fajardo e aqui todo final de semana, no domingo, a gente vai soltar uma análise do que ocorreu no gráfico do Ibovespa. A gente vai fazer um review do que aconteceu na semana e algumas possibilidades para a semana que irá entrar, tá? Então a gente vai ver gráficos da semanal, do diário e às vezes no final eu dou uma olhada nos 5 minutos e vejo algumas perspectivas, algumas coisas interessantes que aconteceram no mercado que eu gosto de ressaltar. Esses são os estudos que eu faço mesmo, então eu só estou publicando aquilo que eu já faço para mim, estou deixando disponível aí para as pessoas que também estudam price action, para a gente conseguir fazer aí um grande... conhecer também, para eu conhecer mais pessoas da área também e trocando figurinhas. Então vamos lá, sem mais delongas. Então vamos lá o que está acontecendo aí no gráfico. Aqui é o índice futuro, tá? É o Ibovespa futuro. Semana passada nós conversamos a respeito desse grande impulso de alta e que essa lateralidade estreita poderia ser uma bandeira final dessa alta, que nós tínhamos alvos no topo majoritário anterior e na linha de tendência de baixa. Tínhamos esses alvos, mas que a probabilidade era que qualquer rompimento aqui falhasse, voltasse aqui para dentro da lateralidade, por ser uma bandeira final também é um magneto. Tá? Na semana antes da eleição, a gente teve essa grande rejeição aqui, essa falha de rompimento aqui embaixo nessa 39. No diário fez uma barra de alta bonita, dando uma boa oportunidade de compra, mas quando o mercado abriu, já abriu aqui no topo dessa lateralidade, dessa bandeira de alta, e rompendo essa bandeira de alta, fazendo essa tentativa de rompimento, e até que aqui nessa linha de tendência de baixa e no topo majoritário, vendedores entraram, ou talvez compradores realizaram seus lucros, vendedores talvez não venderam com tanta força, pois fechou uma barra de alta acima do topo da bandeira, mas abaixo do topo majoritário anterior, o que foi que balançou bastante o mercado e deixou o mercado esquisito. Primeiramente, a gente está numa época de eleição que são informações, são fundamentos importantes para a economia do país, o qual mexe muito com o mercado, então isso traz bastante risco, né? Essa eleição traz bastante risco. E o que me espantou foi que quando foi para o segundo turno, a gente abriu com um grande gap de alta aqui, e o mercado buscando preços um pouco mais altos, ou isso aqui tenha sido somente um vácuo, pois na semana passada eu também disse que isso aqui poderia ser uma bandeira final e que um rompimento poderia ser uma armadilha de segunda perna. Porém a gente fecha com uma barra considerável de alta, mas com sombras acima nessas regiões que são importantes, tá? O que percebe-se é um grande gap aqui, percebe-se esse grande gap de alta, que é uma força compradora ou um mercado querendo negociar rapidamente em outros preços, que não esses aqui. Então vamos ver o que o mercado vai fazer nessa semana que vem. Aqui é uma boa região aparentemente de venda, tá? Mas essa perna aqui foi forte aparentemente, 1, 2, 3 barras de alta, e essa correção foi fraca, fraqueza vendedora aqui, uma correção rasa e um rompimento considerável nessa linha de tendência de baixa. Os compradores querem uma continuação
dessa alta, né, rompendo essas linhas importantes, e os vendedores gostariam de uma boa barra de sinal de venda, rejeitando os preços aqui em cima. Então vamos dar uma olhadinha no diário. Esse grande gap aqui deu uma bagunçada legal no diário, no mercado, perdão. Veio dessa lateralidade, acho que ninguém esperava esse rompimento assim. Aparentemente parece um rompimento. Rompeu aqui essa 190, que foi na segunda-feira, rompeu tanto a bandeira, a linha de tendência de baixa da bandeira de alta, quanto o topo anterior da perna que veio de alta. Encontrou certa resistência na linha, na resistência majoritária aqui do topo anterior majoritário, porém fez uma barra com uma certa sombra abaixo a 192. Quando foi abaixo da 191 não tinha vendedores, tinha mais compradores, fechou com uma excelente barra de alta. A H1, que se isso aqui for um rompimento e correção, foi fraca, foi desapontador para os vendedores. E na sexta-feira, vendedores, não foi uma boa barra de sinal, mas tivemos vendas mais para baixo, chegando na abertura da 192 e encontrando compradores aqui nessa região da 192. Essa 194 não fez um topo mais alto. Dojis mostram lateralidade, então a gente está aí com forças a princípio equilibradas, né? 193 doji, 194 doji, não tivemos mais sinais fortes de venda ou de compra. As barras de compra a princípio estão mais fortes, então acredito que ainda temos força compradora, pois na 192, a 194 fez uma grande sombra, que ao chegar na abertura da 192 apareceram compradores aqui. Vamos dar uma olhada nisso nos gráficos um pouco menores, tá? Ver como é que aconteceu isso aqui. Mas há um equilíbrio ainda de forças. É uma região de venda, né? É uma região importante de mercado. Então, ou a gente tem um rompimento aqui forte e dê continuidade de barras de alta, tá? Aparecem vendedores mais fortes aqui em cima. A princípio, está aparecendo vendedores cada vez mais baixos nessa pequena avaliação, tá? E compradores a princípio não desistiram, mas aqui nessa 194 já se mostraram um pouco mais fracos nessa região, tá? Pois não fecharam uma boa barra de alta e não conseguiram fazer uma máxima maior que a 193. Ainda equilibrado, parece que o mercado vai continuar nesse equilíbrio com mais barras dojis durante a semana que vai entrar. Para romper isso aqui é preciso de uma boa barra, o preço indo bem distante dessas regiões, tá? A princípio isso aqui é região de vendas, mas os compradores estão ainda se mostrando mais fracos, mas ainda não se mostraram tão fracos assim pela sombra que tem esse 194, ou seja, se há vendedores aqui, eles estão saindo com um scalp, tá? E não estão fazendo swings, e compradores estão tentando adicionar para romper essas linhas. Vamos dar uma olhada nos 60 minutos. O mercado tenta romper a linha de tendência de baixa
a linha de canal, falha, volta para dentro. Aqui a gente pode estar formando talvez até um triângulo expandido aqui, assim. O fato é que as barras têm se mostrado sobrepostas, lateralidade estreita, conforme a gente viu no diário, as sombras aqui fazendo topos mais baixos, né? Topo mais baixo que esse, um topo mais baixo, então topo mais baixo, tá? Conseguiu romper fundos, tá voltando para dentro aqui nessa barra 9, tá lateral, né? Mas aqui a gente fez uma forte alta, uma certa puxada aqui de baixa, começou a encontrar compradores, aqui já começou a lateralizar o mercado. Barra 6, 7, 8, lateralizou e tá lateral desde então, num range nos 60 minutos que é grande, né? Não era isso que eu queria ver, mas um range de 2.876 pontos, quase 3.000 pontos. As barras sobrepostas, então preço indo e voltando. Aqui o preço estava indo para cima devagar, fundos mais altos, que fez um fundo mais baixo, mas foi forte para cima. Chegando aqui fez um fundo mais baixo que esse aqui, e barras sobrepostas também agora fazendo topos mais baixos, tá? Rompeu aqui para baixo, voltando aqui para cima, encostando, fechando bem na média móvel, fechando bem no meio dessa lateralidade. Se a gente fechar aqui, ó, 50% aqui, fechando bem no meio da lateralidade. Então é capaz a gente ficar aqui nesse range ainda por algum tempo, e que, como é esse range aqui embaixo, as tentativas iriam falhar, né? Aqui é um range maior, mas a premissa, a ideia seria a mesma que essa aqui, tá? Nesse contexto aqui é o mesmo desse contexto aqui. A diferença é que fez um impulso forte de alta antes de termos este contexto, tá? Essa lateralidade já equilibrou bastante o mercado para que esse rompimento viesse a falhar, tá? Então a gente tem premissas aí de que isso aqui é uma região de venda e pelo menos a acumulação ou distribuição está acontecendo nessa região. Tivemos forças de alta, força de baixa, força de alta fraca, força de baixa fraca, e precisamos ver o que ocorre na semana, que para mim tá bem indeciso o mercado bastante volátil. Sexta-feira foi bem ruim. Quinta e sexta-feira já estava bem lateral aqui na quinta, né? Falha de rompimento, 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 falha de rompimento. E aqui a gente teve um impulso até que forte no final do dia da sexta-feira, mas ele já está. Então, isso aqui é a possibilidade. Tá? Era um suporte relevante que o mercado estava obedecendo. Era um suporte relevante que o mercado estava obedecendo. Então, isso aqui pode ser uma falha de rompimento, voltando o mercado, que essa lateralidade é um magneto, então o mercado voltando para essa lateralidade, tá? O que é bem possível, que se a gente vê no diário, uma grande sombra abaixo, que é isso aqui, né? Então o mercado abriu aonde? Na sexta-feira. Então
A gente teve abertura, fechamento, então isso aqui é uma grande sombra abaixo, né? O mercado voltando para dentro dessa lateralidade aqui, então me parece ser uma falha de rompimento isso tudo aqui, tá? Ou pode ser também um pullback, né? Tá vindo fazer o pullback aqui nesse suporte e para o mercado voltar a cair e seguindo uma tendência de baixa. O interessante disso aqui, dessas barras grandes assim, e pernas grandes assim, e pernas voltando, é que parece que vai voltar pelo menos ter swings dentro da lateralidade, porque a princípio, desde quinta-feira, nós não tivemos mais swings, tirando este swing aqui, e talvez esse aqui, mas nós não tivemos mais swings contínuos, e aqui só você vê barras sobrepostas, mercado indo e voltando, né? Swings, então aqui ó, a gente teve um swing aqui, e talvez um pequeno swing aqui. Mas depois disso o mercado ficou lateral. As barras se sobrepondo umas às outras, não indo muito longe. Barra 59, 60, 61, doji, 62, grande barra de alta, 63, 62, grande barra de baixa, 63, grande barra de alta, se sobrepondo a 62, 64 de baixa, se sobrepondo às 3, 65 de baixa, se sobrepondo a todas elas, 66, 67, 68, todas se sobrepondo. Estava assim descendo, mas preço indo e voltando, com bastante volatilidade. E o preço, por mais que fazia barras grandes de baixa e barras grandes de alta, ele não se movia para muito longe. Então, muita sobreposição de barras a partir deste último swing, né? Que poderia ser considerado um swing. Aqui também, sobreposição de barras. Aqui a gente teve uma perninha no final do dia. Mas outra perna, mas que não, sei lá, é difícil entrar nesse swing, acreditar que ia para um swing mesmo. Ainda mais final do dia, que a gente teve uma perna forte, perna de baixa, aqui já barra sobrepondo, e aqui o mercado bem volátil, bem grande. Olha essa sombra da 7 aqui, sombra da 1, subida, a 7 reverteu toda essa perna aqui de baixa, de alta, perdão. Então, mais uma grande barra de baixa, então o mercado ficou bem volátil. E barras sobrepostas, né? Sobrepondo aqui, sobreposição, grande barra de alta, aí a gente teve mercado voltando pro destaque em cima. E aí aqui ter lateralidade estreita, que no método Walbrook se chama TTR, né? O pessoal fala bastante TTR, que é Tight Trading Range, que é lateralidade estreita. Aqui, né? A partir desse momento aqui. E isso te dá probabilidades tanto de alta quanto de baixa. Eu não consigo, pelo menos ao meu olhar, ver sinais de força, porque aqui, a princípio, para mim está bastante equilibrado. Talvez aqui a partir da 58 as barras de alta não estavam tão fortes, né? 59, 60 fazendo fundos, fazendo topos um pouco mais baixos. 61 foi forte, 63 ao meu ver foi até que forte também, mas a 65 foi forte, aí foi um doji, 67 e 68 sombras acima, 69 dojis, aqui era uma cunha, mas bastante lateral. Aqui eu acho que tentou fazer um fundo duplo
com a 67, então uma cunha, uma, duas, três, eu vou marcar, porque às vezes quando a gente está começando a entender o mercado, a gente não consegue visualizar. Então a cunha aqui, uma, duas, três, tá? Três puxadas aqui para baixo. Padrões de cunha são padrões de reversão, pois isso aqui era uma bandeira de alta, né? Mas eu já expliquei isso, tem até uma explicação breve no meu Instagram, que a princípio eu vou deixar de usar. É uma ferramenta que para o meu nível tecnológico, para também que eu tenho outras coisas para fazer no dia a dia, é muito difícil eu estar sempre mantendo a ferramenta do Instagram, é muito difícil de ser usada como marketing e conteúdo. Precisa sempre estar postando lá, então vai ser uma ferramenta que não é minha ideia fazer marketing ou vender curso ou qualquer coisa desse tipo. Minha ideia é publicar conteúdos aqui de qualidade. Para quem estiver precisando, está disponível gratuito. Então, para quem quiser, vai procurar e vai encontrar. Mas ali eu falo que cunhas, que são bandeiras de alta, nesse caso aqui, é porque cunhas são canais e canais são bandeiras, né? Canais de baixa são bandeiras de alta e canais de alta são bandeiras de baixa. Nesse caso aqui, era um canal de baixa, uma cunha inclinada para baixo, que é uma bandeira de alta. Mas a 68 fez uma barra de alta, falhando aqui em cima, mostrando vendedores. 69 fez uma barra forte, considerando a tendência aqui ao contexto que nós estávamos. E a 70 foi uma falha de fundo duplo. Tá? E isso é um tipo de trade que eu gosto de entrar. Tá? Falhas de cunha, falhas de fundo duplo, falhas de topo duplo. Então, quando a gente tem esse tipo de falha, sim, o mercado tende a ir para o lado oposto com muita velocidade. Eu não peguei esse trade, eu não fiquei mais no dia. O dia estava lateral, já tinha feito minha semana, o dia estava ruim, eu não ia ficar aqui foi até 3 horas da tarde que teve esse rompimento aqui, acreditando nesse rompimento aqui. Lateralidades estreitas pode falhar, isso aqui podia voltar para dentro com força, né? Depois dessa 71 poderia fazer uma barra de alta aqui, recusando preços aqui embaixo com muita força, tá? Lateralidades assim, probabilidades são muito parelhas, 50-50 para cada lado. Então é algo que eu não, pelo menos não tendo a arriscar ainda. Eu gosto de fazer meu dinheirinho ali tranquila no que eu consigo fazer. E quando eu vejo que está assim, eu até vejo entradas, mas eu prefiro ainda não fazer esse tipo de operação, tá? Esse tipo de operação assim, falhas de fundo duplo e falhas de cunha, são confirmações que eu gosto de fazer, tá? Mas pelo mercado e o cenário tá bem lateral, né? Com forte alta, forte baixa, forte alta, forte baixa, depois ficou aqui nessa lenga-lenga aqui. Eu não gosto disso, eu espero. Então, o que aconteceu aqui? Então, o que eu estava falando é que desde dessa último swing a gente não teve mais swings, né? E aí apareceu um swing aqui, querendo ou não. Teve um certo swing aqui, duas pernas, né, com maiores, dando uma sequência para um lado, né? Aqui já não estava dando sequência para um lado, assim, tava uma briga ali, mercado bem estreito. E aí aqui falhou, né? Voltando para dentro com uma perna. Então agora a gente tem swings, né? A gente tem pelo menos um lado tomando conta da situação. Então, e essa região aqui pode ser ou um teste desse rompimento,
né? Ou uma falha do rompimento do mercado voltando para dentro, tá? E o que a gente tinha visto no diário é justamente isso, né? Começando uma fraqueza compradora aqui, a gente vê pela sequência da 192, foi uma H1 aqui, já fraco, compradores voltando mais abaixo aqui nessa região, tá? Da 192. E até vou tirar essas linhas aqui, vou marcar essa aqui. Então os compradores estão indo, estão querendo comprar mais baixo aqui, eles não tiveram tanto ímpeto de comprar aqui em cima depois de uma barra de sinal, tá? Mas nós não tivemos vendedores expostos a comprar aqui nessa região, né? Ou ainda os compradores estão muito fortes, tá? Então a gente precisa ver um pouco mais de fraqueza compradora aqui nessa região para entrar, para ter uma segurança de entrar com vendas aqui, né? E até, ou vender mais abaixo. A princípio o mercado permanece lateral. Isso aqui está me atrapalhando, eu vou tirar essa fibo. Permanecemos com o mercado lateral, tá? Onde temos um suporte e uma resistência. Meu Deus, um suporte e uma resistência, tá? E avaliar nos gráficos de tempo menor como está a força quando ele chega nessas regiões, tá? Então é isso, pessoal. A princípio, mercado bem lateral, fechando aqui no meio. Então nós temos aqui temos o meio do range 50% aqui como um magneto, tá? Então é isso aí, essas são as minhas análises aí para a próxima semana. Primeiramente, tomar muito cuidado, o mercado está bastante volátil. Volatilidade significa risco maior, né? Para você montar uma posição, o risco às vezes está muito grande. O mercado está lateral, em lateralidades, rompimentos falham na maioria das vezes, então a maior probabilidade é que falhe, né? Então a gente tem baixa probabilidade dele romper e seguir adiante, né? Ah, Luísa, mas ele rompeu aquela lateralidade estreita que você falou que falha, maioria das vezes falha em lateralidade, mas a princípio está falhando, porque nós não tivemos uma continuidade alta. Depois daquela grande barra de alta, a gente teve uma barra de baixa, por mais que não tenha sido uma barra forte de sinal de reversão, foi uma barra de baixa, os preços já se sobrepondo. Tivemos uma grande barra de alta e após essa grande barra de alta não tivemos continuação. Então, pode estar querendo falhar em cima, né, como uma falha de segunda perna, como uma armadilha de segunda perna, para querer voltar para aquela região de lateralidade estreita anterior. Mas agora nós estamos numa região que formou uma lateralidade também, então precisa avaliar agora dentro dessa lateralidade as forças de alta e de baixa, tá? Mas eu acho que está muito fácil, que o mercado já mostrou ali, eu mostrei ali na linha rosa que é o suporte, e a linha azul que é a resistência. O mercado já mostrou suportes e resistências. Eu acho que o difícil de operar lateralidade é quando você sabe que o mercado está lateral, mas não sabe para onde até ele pode ir, ou seja, não sabe qual que é o suporte dele, não sabe qual que é a resistência dele. E eu acho que importante para operar lateralidade é você saber suportes e resistências e operar nesses extremos. E nesse caso,
a gente já sabe quais são os, já tem um suporte, já tem uma resistência muito relevante. Então vai estar bem legal de operar na semana que vem. Tá certo? Então se gostou, deixa seu like, considere se inscrever no canal, tá? Eu vou deixar aqui o meu Instagram abaixo também, porém eu não estou publicando mais muita coisa lá, para falar bem a verdade. Mas eu vou deixar aqui também, vou deixar meus contatos. E na semana que vem nos vemos por aí, tá bom? Muito obrigada e até mais!